Boa noite, graça e paz. Mais uma noite com a palavra de vida e espero que essa palavra que eu trago a vocês, ela fale no coração de cada um de vocês, porque ela falou muito forte no meu coração. A gente às vezes acha que Deus, ele não fala do jeito que a gente quer, né? Muitas vezes eu já pedi para ele desenhar, né? Senhor, não estou entendendo, desenha. A gente vai criando uma intimidade com o Senhor gradativamente. Não é de imediato, não é como a gente quer. É como Ele quer, né? E espero que Deus venha tocar no coração de cada um nessa noite. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelas tuas misericórdias que nos alcançaram. Obrigado por ser esse Deus bondoso, amoroso. E que tu venha estar no coração, venha tocar no coração de cada um, Senhor, que está ouvindo essa palavra. Que eu seja usado, Senhor, da forma que o Senhor achar melhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que eu quero trazer para vocês hoje está em Deuteronômio 28. É a 1 e 2. E ela diz o seguinte: se atentamente ouvir a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. A obediência atrai as bênçãos de Deus, né? Se atentamente ouvires a voz do Senhor. Quando a gente começa a caminhar com o Senhor e Ele começa a falar no nosso coração de uma forma especial, é fantástico, né? Eu lembro que quando eu aceitei o Senhor, na igreja, as pessoas falavam, Deus falou comigo. Olha, Deus falou comigo de uma forma especial. Eu falava, ué, por que Ele só fala com ele, não fala comigo? Como é que é isso? E aí eu lembrei da minha bisavó, que ela falava assim para mim assim, quando o teu coração falar fortemente, escuta, porque é Deus falando contigo. Eu falava. Aí eu falei, então, uma das formas de ouvir a palavra, ouvir o Senhor falando, é o coração, né? Mas aí a gente tem pressa. A gente quer correr. Ué, nasci hoje, como é que eu vou correr? Estou engateando. Estou começando uma jornada nova. E isso vai se aperfeiçoando até o final, até quando eu encontrar Ele na glória, não é isso? E essa palavra diz para mim que a obediência atrai as bênçãos de Deus. Nessa palavra eu tirei 2 tópicos para que a gente venha... Para que o Senhor, como Ele falou no meu coração, Ele fale no de vocês. Espero que Ele fale no de vocês. O primeiro tópico é o seguinte: estamos protegidos por Deus, né? Por quê? Porque a gente... Qual é a nossa primeira proteção? É quando a gente começa a cumprir os mandamentos do Senhor. E eu lembro que eu lendo a palavra, eu questionava por que isso com fulano, por que isso com ciclano e comigo não. E aí eu entendi que isso tudo começa a fazer sentido quando a gente tem um relacionamento com Ele. Porque, olha só,
casa, né? Quando a gente casa, a gente escolhe quando Deus escolhe a esposa pra gente, porque não sou eu, e Ele nos mostra aquela outra pessoa, a gente começa a crescer em relacionamento e tudo, cada dia, vai ficando melhor através dos nossos relacionamentos, marido e mulher. E a mesma coisa com Deus. Eu ficava olhando que tinha pessoas que têm... Olha só, quando a gente vê em oração, tem gente que oração que a gente fala assim, nossa, como aquela pessoa ora, como aquela pessoa tem uma intimidade. Mas ela só tem essa intimidade por causa por causa da relação que ela tem com o Senhor. E é isso que a gente precisa. A gente vai estar cada dia mais protegido com Ele através do nosso relacionamento. Se a gente parar para pensar hoje, a gente vive tempos muito perigosos, né? Complicados. A internet está aí, é uma ferramenta que facilita muita coisa, mas dependendo do que sai da tua boca, te complica. Então, quando a gente se propõe a ter um relacionamento com Deus, a buscar Ele mais profundo, fica mais fácil. O caminho longe de Deus não é um lugar seguro, né? O caminho longe de Deus traz ameaças constantes para cada um de nós. O texto é claro, né? Quando ele fala andar em obediência a Deus. Eu às vezes fico me questionando, né? Hoje eu acordo, eu agradeço ao Senhor, eu faço meu devocional, aprendi, porque a vida é um aprendizado e a palavra do Senhor diz que a gente tem que andar em comunhão. E essa constância de estar na presença dEle é que vai causar o nosso crescimento, né? Então eu fico analisando assim, de quando eu encontrei o Senhor até hoje. Eu ia na igreja para ouvir a palavra. Comecei indo na igreja porque foi uma curiosidade, né? Eu fui levado pelo meu filho, mas olha o que se chama relacionamento. Eu fui por curiosidade e questionava. Hoje eu vou por amor e para aprender cada dia mais. É muito bom estar na presença do Senhor. É muito bom estar em comunhão com a minha família. Eu me encanto quando hoje eu consigo falar para alguém que não conhece Deus como a gente hoje está caminhando. Não é não conhecer Deus, é pessoas que não têm aliança ao Senhor, né? Eu costumo falar com um amigo lá no trabalho que ele fala que na minha família tem muita gente cristã, mas eu ainda não estou preparado. Eu falo para ele assim, nunca vai estar. Se você não der o primeiro passo, nunca, nunca, nunca mesmo você vai estar. A gente às vezes fala assim, porque tudo é no tempo de Deus. Às vezes eu me pergunto se é o tempo de Deus ou se é o nosso tempo. Porque o tempo dele está aí. O tempo que eu disponibilizo para ele é que vai fazer a diferença na minha vida, né? Então, não são os termos de Deus, ele está lá. Os mandamentos para ser cumprido. É o meu tempo disponibilizado e aberto para entender os termos de Deus na minha vida,
né? A vida exige um pouquinho de tempo e muito relacionamento. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus, ele quer relacionamento com nós. Ele quer que a gente esteja aberto para que ele fale. Às vezes a gente quer que seja bem audível, né? Mas na palavra eu escuto o Senhor, no louvor eu escuto o Senhor, numa conversa eu escuto o Senhor. Eu lembro que eu ouvi o Senhor, eu quero... Puxa, Deus falou comigo agora de uma forma especial. Falou contigo? Falou. E eu questionava, eu falava assim, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Porque eu achava que falar e ouvir tinha que ser como eu estou falando aqui agora. E um belo dia eu ouvi a voz do Senhor. No momento que eu ouvi, foi uma voz com uma ternura fantástica. Mas mesmo assim, eu ainda questionei. Fui procurar saber com minha esposa, com meu filho, o que eles tinham falado comigo. Eles falaram, olha, nem falei. Eu voltei, já estava um tempo na igreja, eu voltei correndo para o quarto e falei assim, eis-me aqui. Dá para o senhor falar de novo para eu ouvir? É tão boa, é tão doce. E às vezes não é isso. Às vezes a gente, no olhar, né? A gente acorda pela manhã, aquele céu lindo, aquele sol para aquecer, e a gente não vê Deus naquilo. E Ele está falando com a gente naquele momento, né? Você protegido por Deus, nada, mas nada vai te acontecer e nada Ele vai deixar acontecer na tua vida. Então, o primeiro item que essa palavra me chama a atenção é: estamos protegidos por Deus. Você que está aí do outro lado, você que está buscando o Senhor como eu, sempre, 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 na palavra, no devocional, nos cultos na igreja. Você tem ouvido o Senhor? Você está aberto, o teu coração está aberto para ouvir o Senhor? Então tenha certeza que protegido você já está. Abre teu coração. O Salmos 91, de 1 a 3, ele diz o seguinte, olha que coisa linda. Deixa eu abrir aqui, né? Porque eu não deixei marcado. Olha como fala o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isso aqui para mim é obediência. Muitas vezes a gente quer, por vontade própria, fazer dar certo. Mas não é por vontade própria. Quando você conhece Ele, você põe tudo aos pés dele e deixa Ele agir. Amém? O segundo item é sermos prósperos. Só que essa palavra ela é meio complicada quando a gente fala sermos prósperos. Porque muita gente entende que prosperidade é dinheiro. E na verdade não é dinheiro. Né? Sermos prósperos é termos a compreensão do irmãozinho do lado na igreja,
Sermos prósperos é termos paz, saúde. Sermos prósperos é ter um emprego. Sermos prósperos é poder olhar para o próximo e falar assim, Jesus te ama. Sermos prósperos não é, no meu ponto de vista, dinheiro. Quando obedecemos a palavra de Deus, Ele nos orienta todos os nossos empreendimentos e colhemos o fruto da obediência ao Senhor. Empreendimentos, quando eu falo, metas. Qual a tua meta hoje? Qual a tua meta para essa semana? Qual a tua meta para esse mês, para esse ano? A minha meta é conhecer mais Deus e ser inundado pelo seu amor, né? O amor do Senhor, ele é bom, perfeito, eficaz, maravilhoso. Eu amo esse Deus, né? Se a gente for mais adiante, em Deuteronômio 28, 8, o Senhor determinará que as bênçãos estejam nos teus celeiros em tudo que colocares as mãos, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Olha só. Olha o que a palavra diz. As bênçãos estarão nos teus celeiros em tudo que colocares as mãos. Quando a gente coloca as mãos para abençoar um irmão, você já parou para pensar que muitas vezes as pessoas só querem ser ouvidas, só querem um pouquinho de atenção, querem um abraço? E Deus colocou onde? Nas tuas mãos. Você já parou para pensar que muitas vezes só um abraço que as pessoas precisam. E está assim, pertinho de você, desejando aquele abraço, e você só passa e fala, oi, bom dia. Eu aprendi também uma coisa nessa vida, eu hoje pergunto às pessoas, posso te abraçar? Você quer um abraço? Porque também a gente tem que entender que tem muita gente que tem um paredão aí por muitos problemas que elas têm, né? E elas se deixam levar por esses problemas. Quando você tiver alguma dificuldade, quando você tiver algum empecilho, chama ele para te abraçar. Chama ele para conversar. Porque eu costumo, ao acordar, entregar o dia a ele. E falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Ela é boa, perfeita e agradável. Então, eu, Romero, tenho que agradecer a esse Deus maravilhoso pelo dia, né? Pelo acordar, pelo estar bem, pela família que tenho. Agradecer porque eu costumo falar assim, Senhor, estou indo para o meu trabalho, vou voltar e já está tudo certo. Já foi tudo perfeito, porque está escrito, né? Então, isso que a gente precisa. Sermos prósperos. Oferecer o que Deus tem nos dado de melhor, que é a vida. Sorria.
olha para ele e fala assim, obrigado, Senhor. Eu costumo agradecer a ele quando acordo e quando vou dormir, né? Porque quando acordo eu determino que já correu tudo bem. E quando vou dormir eu sei que tudo o que ele tinha para mim foi concretizado naquele dia, né? E eu tenho mais um item para falar dessa obediência. Nessa palavra ela diz, né? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. A maior bênção que me alcançou, e eu creio que alcançou cada um de vocês, é algo que está no coração do Senhor, que chama-se família. O Salmo 128, lá vai eu abrir aqui outra vez, né? No Salmo 128, 1-4 diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerá felizes e serás, e tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveira e a roda da tua mesa. Olha, tua esposa, né, está aqui na palavra, será como videira frutífera. E teu filho, né? Olha que coisa linda. A família, no contexto da história, é muito especial no coração de Deus. Para que nossa família seja abençoada, é necessário trilharmos o caminho da obediência. E o manual, que é a Bíblia, nos ensina. É simples. Eu costumo falar em casa que a Bíblia é muito simples, e por ela ser muito simples, é que às vezes a gente tropeça. Ah, como é fácil isso aqui. Ah, nada a ver isso aqui. Irmãos, temos que obedecer. Eu tenho uma experiência de obediência que foi um dos divisores de eu amar esse Deus, que foi ouvir e obedecer. Eu lembro que na pandemia, quando eu perdi o emprego, a gente fica, né? Mas eu confesso a vocês que eu entreguei. Eu entreguei na mão dele e tudo mais e falei assim, seja feita a tua vontade. Aí você fica assim, seja feita a tua vontade, Senhor. Será que... Como é que vai mudar? Quando é que vai mudar? Só que eu falei, seja feita a sua vontade e deixei. Porque é dele por ele, né? Então, a vontade é dele, eu só vou obedecer. E eu lembro que o pastor me chamou para a gente fazer missões e mandou falar com minha família. E eu falei com minha família, eles falaram assim, eu falei assim, eu vou, o que é que vocês acham? Eles falaram, Deus falou o que para vocês? Para obedecer. E eu lembro que o pastor falou assim, vamos que tu vai buscar a tua bênção. Gente, às vezes a gente não quer entender quando Deus fala com a gente através de outra pessoa. E foi legal, porque o anjo da igreja falou para mim assim, vem que tu vamos buscar a tua bênção. Eu senti naquele momento que era Deus falando comigo. Eu ouvi, é Deus falando comigo. E eu fui. A gente foi, trabalhamos, cumprimos a meta, retornamos. Cheguei no dia, no outro fui chamado para trabalhar. Eu falei, caramba.
Eu fiz o quê? Antes de qualquer coisa, quando aconteceu a pandemia, eu entreguei na mão dele e obedeci a sua voz. Às vezes a gente se desespera por tão pouco. E tem pessoas com situações mais críticas do que a nossa. Vocês já pararam para pensar nisso? Ei, você é feliz. Você está me dando teu tempo aí, ó, para olhar o que eu estou falando da palavra do Senhor. Obedece. A palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Quer intimidade? Você ouviu o nosso pastor falar? Oração, jejum e leitura da palavra. Começa tudo aí. Busca. A gente às vezes não tem... Diz que não tem tempo, né? 24 horas é suficiente para tudo que precisamos. Será que a gente não tem tempo ou a gente não quer? Né? Eu já passei por isso, irmão. Essa palavra falou no meu coração através disso. No início, lá atrás, eu achava que era só ir no culto, ouvir o pastor, voltar para casa. E eu tinha tempo para ver uma série. Eu tinha tempo para olhar um repórter que eu saía amargurado depois que via. Eu tinha tempo para ficar jogando conversa fora e eu não tinha tempo para o Senhor. Hoje eu não entendo como tempo, eu entendo como relacionamento. Eu não me relacionava com o Senhor. Eu me relacionava com uma caixinha que aparecem uns vídeos que às vezes, que na maioria das vezes não edifica, que na maioria das vezes deixa a gente triste. E eu não tinha aquele tempo, eu não tinha aquele relacionamento com Ele. Eu espero que depois dessa palavra, o Senhor toque no coração de cada um de vocês. Nada começa grande, tá? Começa com 15 minutos, depois passa para 30, depois passa para 1 hora, depois 2. Depois tu sai de casa conversando com Ele, que eu não fazia e hoje eu faço, né? E esse relacionamento é primordial para a nossa vida com Ele. Esse relacionamento é obediência a Ele. Às vezes a gente não quer entender isso, como aconteceu comigo. Eu não buscava por esse relacionamento. Deus para mim era só para pedir. Hoje eu não peço mais nada a Ele. Sabe por quê? Porque o que Ele tem para mim é maior do que eu preciso. Porque o que Ele tem para mim é maior que eu desejo. Então eu deixo acontecer. Eu espero no Senhor. E esperar no Senhor não é você esquecer. Esperar no Senhor é ter relacionamento. É tão bom, né? Quando tu chega na igreja que tu fica uma semana. Normalmente comigo acontece isso. Eu vejo alguém que, caramba, eu não te vi há quanto tempo, dou um abraço e tudo mais. E com Deus, quando você acorda. Oi, Senhor. Poxa, só te vi ontem, né? Te senti ontem, né? Porque a gente vê Deus, né? Eu vejo Deus todos os dias. Não sei vocês, mas eu vejo Deus todos os dias.
Eu não tinha essa percepção. Mas depois do relacionamento, depois da intimidade, de abrir meu coração para Ele, eu comecei a ver Ele todos os dias. Né? Eu costumo falar em casa que a maior invenção da humanidade é o espelho. Ah, Romero, você já falou isso. Mas é verdade. Lá em Gênesis 1, 26, ele diz assim, que Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Então, quando eu acordo, que eu vou lavar o rosto, que eu vou começar o dia, eu olho no espelho e falo, bom dia, Senhor. Estou te vendo. Né? Se eu sou feito à imagem e semelhança dele, eu estou vendo ele. Não é isso? Então, a gente tem que entender o querer de Deus na nossa vida. E a obediência é o melhor caminho para isso. Não sacrifica, não. Obedece. Obedece, que é fantástico. Ele nunca vai querer nada de errado para você. Caramba, o amor desse homem é fantástico. O que ele fez? Ele deu o filho dele. O único que cumpriu a lei. Será que não podemos fazer algo tão pequeno que é só a palavra obedecer? Isso ele falando no meu coração, e eu estou passando isso para vocês aqui. Porque ele falou primeiro comigo, tá? Ele falou, filho, obedece. Obedece e deixa o resto comigo. Hoje, eu sou o copiloto de Deus. Eu só faço o que Ele determina. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja na casa de cada um que nesse momento ouviu essa palavra de vida. Que Deus possa estar com vocês todos os dias, todos os momentos da vida de cada um de vocês. Fica triste não se você tiver com algum problema. Ele está do teu lado também. É muito bom estar na presença do Senhor. Se você permitiu, se você abriu o teu coração para Ele, deixa Ele resolver o resto. Só se posiciona, só obedece. Amém? Eu queria falar com vocês também aqui sobre nossa igreja, né? O que vocês quiserem saber da nossa igreja, vocês vão nas nossas mídias sociais, que vocês vão encontrar tudo lá, né? Os nossos cultos são quarta-feira, 19h30, domingo, 9 da manhã e 18 horas. No domingo também, pela manhã, depois do culto, temos a escola ministerial. Temos uma ferramenta fantástica que é o 30 Semanas, sexta-feira, aqui na nossa igreja. Temos o Vida Vitoriosa. Vem conhecer o Moneró. Uma família para pertencer. Você vai conhecer o povo abençoado de Deus. É um povo bonito, né? É um povo amoroso, é um povo carinhoso, é um povo de Deus. Amém? Vamos orar para finalizar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por mais essa palavra, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, Senhor, que o Senhor reservou para quem está aí do outro lado, vendo, Senhor, e ouvindo. Que o Senhor venha, Senhor, com tuas misericórdias, abençoar cada um que está ouvindo, que está vendo, que disponibilizou um pouquinho do seu tempo para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.